Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Originais Gregos da Bíblia e ao canal Falando Sério. Rivanildo Menezes falando. Prazer estar aqui com vocês novamente. Pessoal, nós estamos aqui olhando uma live aí do Jason Ferrer, que é um dos ateus militantes aí da plataforma do YouTube, aonde conseguiu uma grande quantidade de membros para a sua denominação ateísta, né? E aonde está sendo sustentado por tal. Eu não tive muita paciência para ver todo o vídeo deste ateu, mas aqui ele diz no seu título 4 curas impossíveis para Deus, né? Então ele tem aí a ousadia de dizer que o Criador, né, o Pai eterno, o nosso Criador dos céus e da terra e de tudo que existe, né, ele está colocando o Criador como sendo que ele não tem capacidade de curar. Ele cita 4 tipos de curas impossíveis para Deus. Eu gostaria de observar aqui apenas um pequeno trecho da revolta deste ateu, porque é um cara revoltado, mas eu até compreendo a revolta do Jailson, porque quando eu estava dentro do ateísmo durante 8 anos, quando eu comecei, né, o Jailson ainda não tinha canal na plataforma do YouTube. Ele começou fazendo seus vídeos, hoje se tornou aí um dos grandes representantes desta comunidade, vou dizer assim, desequilibrada de ateus, né? Porque eu também era um daqueles que professava contra, né? Eu defendia o ateísmo, e aí até então que eu reconheci o Criador. E por causa dessa minha atitude, por eu preferir, por eu tomar uma decisão de ficar do lado do Criador e reconhecer que todos os meus vídeos que eu fazia contra Deus eu estava errado, eu fui boicotado no meu canal, eu fui criticado, eu fui censurado, né? Fui, vamos dizer assim, caluniado, inclusive aí por diversas pessoas do canal aí do Jailson Ferreira. Inclusive, ele é um cara também que fez algumas perseguições comigo. Mas isso não vem ao caso, nada pessoal aqui, né? Cada um segue o seu caminho. Mas eu gostaria de fazer um comentário com vocês sobre uma questão do ateu. Quando eu estava dentro do ateísmo, também eu gostava de questionar, né, e dizer, olha, se Deus existe, ele tem que curar todo mundo, porque a Bíblia diz que as pessoas têm que ser curadas, porque a Bíblia diz que tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Então, os ateus, como eu também me utilizava, né, e eu falo para vocês que eu estava totalmente enganado, só deixando claro para vocês que hoje eu não faço parte de nenhuma denominação religiosa, não entro em igreja evangélica, não tenho pastor, o meu pastor é Cristo, acredito no Criador, me arrependi pelos meus pecados, pelos meus erros, e estou à procura, né, à espera, né, que ele possa ter piedade da minha vida e de outras pessoas, né, que foi enganado pelo ateísmo, que possa retornar para os braços dele, não para o sistema, porque o sistema é podre. Então, vamos observar aqui um pedaço do trecho do Jailson, né, que a gente percebe, né, a revolta no semblante dele. E também eu estava observando aqui os comentários do canal do Jailson Ferrer. O comentário da turma dele é impressionante a revolta que essas pessoas têm. E hoje, gente, olhando por um lado, né, diferenciado, olhando com os olhos mais voltados para o Criador, eu percebo a quantidade de bobagem que eu também falava, né, contra o nosso Criador. E eu espero que algum dia Jailson Ferrer possa ter um encontro com o Criador, que ele possa ter a oportunidade de salvar a sua própria alma. Vamos ver aqui um pedaço do trecho dele aqui, onde ele se revolta, né, e ele quer, né, que Deus cure as pessoas a qualquer momento, porque se não houver cura para todo mundo, né, então Deus não existe. Esse é um argumento que eu também usava esse argumento, mas é um argumento falacioso, né? Vamos lá. E o pior é que as pessoas que estão aqui, a maioria dos comentários desse pessoal aqui, como comentavam lá no meu canal, são pessoas revoltadas, tá? São pessoas que largaram o sistema religioso. Eu até entendo, né? Porque há muita patifaria dentro das igrejas evangélicas, por isso que nem o Criador quer papo com igreja evangélica, com igreja protestante. O Criador está longe disso daí. Mas tem muitas pessoas lá dentro que precisam ouvir a voz do Criador. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos ver aqui. Tá? Então, muito obrigado. Deixa eu me ver mais aqui para a gente entrar no nosso tema. Você que está aí, não sai. Vamos entrar no nosso tema e eu vou te mostrar sobre este assunto. O Cláudio Loyola, né? O Cláudio Loyola, que nos ajuda a pagar aqui o StreamYard. O
StreamYard, pessoal, é em dólar, né? E o Cláudio nos ajuda aí mensalmente a pagar o StreamYard. Ideia de boa, Fred. Falando com o Fred, não falou nada comigo, rapaz. Como é que pode, né? Todo mundo se conversando, ninguém conversa comigo. O Jailson Ferreira, ele critica muito o pessoal, inclusive os pastores evangélicos, né, que pedem dinheiro para os dízimos e ofertas. A gente sabe muito bem que dízimo nunca foi dinheiro, né, que realmente é errado. Líder religioso, ele não tem direito de arrecadar dinheiro de ninguém, porque não é levita, né? Isso trata-se com o povo de Israel. Mas o Jailson Ferreira é a mesma coisa de um líder religioso, só que no caso do sistema ateísta, né? Porque eles dizem, batem no peito, como eu também fazia, que não é um sistema de religião, porque não há no culto, mas se torna uma facção, né, religiosa. E ele simplesmente ele ganha, né? Sustenta, o pessoal sustenta o canal dele para ele falar abobrinha, falar besteira, principalmente contra o Criador, né? Porque ele acha que vai, né? Que o canal dele vai durar para sempre, né? Que aí vai se tornar o grande libertador, né? Da face da terra, vai desconverter todo mundo, né? Então ele também recebe financeiramente uma quantia muito razoável, muito boa, muito dinheiro desse povo iludido por Jailson Ferreira. Vamos continuar aqui vendo o vídeo, porque num pedacinho aqui do trecho, daqui a pouco ele vai falar sobre a questão das curas, né? Que se Deus existir, tem que curar todo mundo tem que ser curado, né? Essa é a visão dele, porque se Deus não curar todo mundo, então Deus não existe. Se Deus existe, por quê? Porque quem crê nele sofre tanto? Exato, essa é a pergunta. Qual o pai? Né? Você sendo pai, você sabe dar boas coisas aos seus filhos. Como é que Deus não pode dar para você? E se você sabe que Deus não dá, provavelmente é porque existe uma mentira gigantesca nesta ficção aqui. Então ele usa, né, ele diz a Bíblia que a Bíblia é uma Bíblia de ficção, né, ficção de historinhas de quadrinho, né, como o cara, ele tem a ousadia de dizer que é o grande libertador, né, o ateu e a Bíblia está totalmente condenado. Nós sabemos que somos estudiosos das Escrituras, que houve algumas modificações nos textos, a gente sabe que tem muitas Bíblias que foi acrescentado muita coisa, existe algumas supostas contradições, mas aqui no meu canal Originais, a gente está mostrando para vocês que essas contradições não existem, porque é aquele dilema, né, que os ateus se aproveitam, porque não conseguem compreender, e eles dizem assim, se Deus é bom, por que Deus mandou dizimar pessoas, matar o pessoal, fazer isso, aquilo, outro, sendo que, né, se ele é bom, se ele é amoroso, etc., então Deus é contraditório. A questão é que se você parar para prestar atenção nos contextos, etc., né? Porque não adianta a gente estar falando com esse pessoal ateu, porque são pessoas revoltadas, eles não querem nos escutar, principalmente a mim, né? Que saí do ateísmo, eles não querem saber, né? Eles estão mais dispostos a ouvir a mentira do Jailson Ferreira, do Antônio Miranda, de toda aquela turma deles lá, do que, né, parar para prestar atenção e aceitar. Por que eu larguei o ateísmo? Né? Porque eles me acusaram, dizendo que foi por causa do dinheiro, que eu ia abrir igreja, que eu ia cobrar dízimo dos crentes, que eu ia enganar os crentes, que eu montei uma igreja. Inclusive até disseram que eu ia montar uma igreja. Agora, se você olhar os meus vídeos, você vai ver que esses caras estão mentindo, porque já faz 2 anos que eu voltei para o Criador, não para o sistema religioso. E a maioria dos meus vídeos eu faço mostrando para as pessoas que dízimo não é dinheiro, que não é para frequentar a igreja, porque o Criador não habita em templos feitos por mãos de homem, que cargo de pastor não são uma regra que eles têm que ser superior a vocês, é um dom, né? Não é um cargo eclesiástico. Então eu queria saber dessa turma qual é a igreja que eu abri, né? Porque como que pode eu ter aberto uma igreja e eu ganhar dízimo dessa igreja, porque eu nunca vi esta igreja, não sei de onde que eles tiraram isso, mas quando eles se juntam, eu sei porque a sujeira do ateísmo é assim, eles fazem todo esse tipo de marabalismo, né? Como o Jailson fez, o Antônio Miranda, para ganhar status, né? E aí é o seguinte, eles pensam que foi eles que derrubou o meu canal. Na realidade, não foi eles que derrubou o meu canal. Quem derrubou o meu canal foi o Criador, foi o próprio Deus que derrubou o meu canal, me trazendo de volta para o Criador. Então eles acreditam, o Ivanildo acabou, já era, os vídeos dele não chegam nem a 150 visualizações. Eu não me importo com questão de visualização, porque quando eu estava lá no meu canal, com aquele montoeiro de gente, eu sempre falava, se você não quiser assistir, não assiste, eu não estou nem aí, eu nunca tive me importando com isso. Mas o que eu acho aqui uma sujeira é o seguinte, é que
ele se utiliza da Bíblia dizendo que a Bíblia é um livro de ficção, né, de mentira. Sendo que ele é um próprio mentiroso, porque não é um livro de ficção. Eu pensava dessa forma. A Bíblia, ela sofreu algumas deturpações, mas tem os textos originais, né? E a gente precisa estudar os originais, procurar realmente o sentido das palavras no original, para a gente conseguir entender os textos, né? A Igreja Apostólica Católica Romana, ela fez algumas modificações tendenciosas para forçar ao sistema religioso, tá? Vamos ver aqui. Você não deve acreditar nisso. Se não funciona, meu irmão. Se não funciona, meu irmão. Se não funciona, acabou. Acabou, parou. Cara, eu tenho aqui, ó, vamos lá. Ele disse que não funciona. Aí ele vai pegar uma lâmpada agora, né? Para dizer que a lâmpada funciona porque ele vai fazer a lâmpada acender. E a Bíblia não funciona, né? Gente, pelo amor de Deus, olha só. São 300 profecias da Bíblia. Eu sei que você não quer me ouvir, porque esse pessoal me defamou. Eu sei que você não quer me ouvir, você acredita em tudo isso que ele fala, né? Você está tão revoltado com o cristianismo, tão revoltado com as pessoas, né? Que são cristãs, etc. Você não tem que se revoltar com as pessoas, você não tem que ser intolerante com a fé das pessoas. Você tem que ouvir, né? E prestar atenção, né? Então, eu vi que existe um Criador. Gente, é impossível. Nós vivemos num mundo desse tão complexo, tão bem feito, a complexidade da vida, a estrutura da vida, as moléculas da vida, para dizer que a gente veio do nada. Olha, é muita burrice. Era da minha parte, reconheci, né, os meus erros, e agora a gente está olhando aqui os erros, né, absurdos do Jailson, que ele quer provar que a Bíblia não existe com a lâmpada. Se eu tenho aqui uma lâmpada, vamos lá, eu tenho aqui essa lâmpada, eu quero vender essa lâmpada, cara. O que é que você faz, pelo amor de Deus? O que é que você faz? Você testa, tem um Aí ele fala pelo amor de Zeus, né? Quer dizer, zombando do Criador, né? Sempre com o intuito de zombaria, né? Então a gente vê isso, né? Inclusive, existe uma maneira de você denunciar, né, algumas coisas que você perceber, porque existe o Código Penal Brasileiro, da Lei 2.848-190, em seu artigo 218, estabelece que é crime escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar, etc, etc. Então a gente sabe que existem muitos vídeos do Jailson que precisam ser denunciados. Se você quiser fazer uma denúncia nos vídeos dele, você vai ter que vir nesses 3 pontinhos aqui, denunciar o vídeo. Aí você vai vir aqui, ó, conteúdo violento ou repulsivo, né? Aqui embaixo desculpa, esse aqui, ó, conteúdo de incitação ao ódio. E aqui você clica aqui embaixo e vai aqui, ó, estímulo, ódio ou violência. E aí você vai aqui em próximo para denunciar o vídeo. E aí você cola e escreve aqui, né? De acordo com o artigo tal, né? Esse vídeo viola, e clica em denunciar. Então a denúncia vai para a plataforma. Então, gente, eu estou fazendo isso aqui porque há muitos vídeos do Jailson que demonstram uma intolerância religiosa. E o canal dele só está de pé ainda porque os cristãos não sabem dessas denúncias. Então é só você vir aqui e denunciar os vídeos que você achar irrelevante para a plataforma. Tá ok? E eu acredito que ele merece tomar um strike por falar tanta besteira. Não por falar, né? Mas por ser intolerante com muitas pessoas, principalmente de credos, de outras, as crenças das pessoas, ofendendo a crença das pessoas, né, publicamente. Então, ele quer provar que Deus existe, que Deus não existe através da lâmpada, né? Vamos ver mais aí, ó. Bocal ali, ó, tem um bocal onde você compra. Não tem sempre um bocal? Ou não tem? Eu tô mentindo. Coloca aí, veja, coloca nos comentários e diga se eu tô mentindo. É teste, cara, teste, faça teste. Faça provas. Então, quando você vai comprar uma lâmpada, você não vai chegar na sua casa, chegar lá e dizer, ó, embrulha, coloca essa daqui que eu quero levar. E você não vai fazer nenhum teste. O que o cara faz? O cara faz um teste, meu amigo. Você tem lá um bocal desse aqui, ó, aonde você coloca a lâmpadazinha aqui direitinho, ó, colocou, pronto, legal. Agora vamos ver, vamos só testar. Não, mas aí está falta de... Quer dizer, o cara ele extrapola tudo, inventa história, torce as escrituras, né? Para tentar dizer que Deus não existe. É um absurdo. Eu tenho que ter muita paciência para ver o vídeo desse cara. É no vendedor. Não é falta de fé. É mais para não chegar em casa, voltar de novo, nota fiscal, mostrar. Então vamos lá tentar. Ó.
Pronto! Pronto, gente! Pronto, cristão! Funcionou! Cadê? Não funciona, cara! Você pede ao crente para orar. Você pede ao crente para clamar. Aí ele fala, mas eu vou orar, mas é de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém é um cacete. Não é assim não, meu companheiro. Viu aí? Então, nesse exato momento aqui, quando ele usa essa palavra, ofendendo a fé das pessoas, ele merece sim ser denunciado. Você vai ter que fazer isso daqui. E colocar o artigo lá para o YouTube. Mas, gente, vamos lá. Deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês. Não são todas as pessoas que Deus cura. Não são todas as pessoas que vão receber cura. Tá? Não são todas as pessoas. Você pergunta, será que Deus cura qualquer doença? Então, o que diz a Bíblia sobre isso? Deus ainda cura hoje em dia. Deus tem todo o poder e ele não muda. Ele pode fazer milagres e curar até doenças incuráveis, mesmo nos dias atuais. Mas Deus, meu querido irmão, também sabe o que está fazendo quando não cura. A maior cura que Deus oferece é a cura da morte. Deus é o Deus que cura. Você pode verificar isso em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Não há limite para seu poder. Ele criou o mundo, ele também pode curar doenças. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, temos vários casos de pessoas que foram curadas milagrosamente por Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Vários israelitas no deserto foram curados de picada de cobra. Números capítulo 21, versículos 8 ao 9. Ana, conhece a história de Ana? Ana foi curada de infertilidade. Está no livro de 1 Samuel 1, 19 ao 20. Naamã, lembra de Naamã? Foi curado da lepra. Segundo Reis, capítulo 5, verso 14. Ezequias, por exemplo, foi curado de uma úlcera mortal. Sabe onde é que está isso? Segundo Reis, capítulo 20, versículo 5 ao 7. O mendigo no templo, lembra do mendigo no templo? Foi curado de paralisia. Você pode verificar Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6 ao 9. O pai de Públio, por exemplo, foi curado de febre e de disenteria. Atos 28, 7 ao 8. Durante o seu ministério, o ministério de Jesus, meus irmãos, Jesus curou muitos doentes, com todo tipo de problemas. Dezenas de pessoas foram curadas por ele. Assim ele cumpriu a profecia de Isaías, que está se não falha a memória, no capítulo 53, versículo 4, quando diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigo por Deus. Deus afligiu e o aflige. Jesus também deu aos seus discípulos o poder para curar. As curas e os milagres servem para confirmar a mensagem do Evangelho. Sabia disso? Mostrando que Jesus tem mesmo poder para salvar. Assim como Jesus pode curar uma doença, ele também tem poder para nos salvar do pecado e dar a vida eterna para nós. Agora você tem aquela dúvida como o Jailson e toda essa turma aí de ateus. Ainda podemos receber cura hoje em dia? Meu amigo, Deus ainda cura milagrosamente. Não há nada na Bíblia que sugere que a cura era algo só para o tempo dos apóstolos. Deus gosta de nos abençoar de muitas maneiras. E às vezes, ele abençoa com cura. Algumas pessoas até recebem o dom de cura para a edificação do corpo de Cristo. E que igreja somos nós, né? Somos o corpo, pessoas e não templo. 1 Coríntios 12 ao 7. Não há nenhuma fórmula mágica para receber a cura de Deus. Mas é importante ter fé. A Bíblia recomenda que quando uma pessoa está doente, você chama um irmão, uma pessoa que tem conhecimento das Escrituras, para que você ore. E se for da vontade de Deus, tem que estar de acordo com a sua vontade. No livro de João 5,14 diz assim, esta é a confiança que temos nele, para com ele que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade ele nos ouve. Aí o ateu fala, então não é a vontade de Deus curar todo mundo? Meu amigo, nós vivemos num mundo pecaminoso, num mundo caído, num mundo de desobediência. Os ateus vivem criticando a Deus, vivem com imoralidade, vivem cheio de patifaria, vivem xingando o Criador e querem se utilizar Deus como um gênio da lâmpada para
fazer eles acreditarem, tem que curar, etc. Senão eu não vou me converter, que não sei o quê. Deus nunca vai fazer a vontade de vocês, porque Ele é soberano. Querendo eu, você ou não, Ele é soberano. Você sabia disso? Quando é que Deus não cura? Não podemos ignorar o fato que Deus sempre cura. E não é tão simples quanto falta de fé. Uma pessoa pode ter muita fé no poder de Deus, mas continuar doente. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. O apóstolo Paulo tinha o dom de curar, você sabia disso? Mas não curava todo mundo. Deus não curou seu amigo Timóteo, que era como um filho para ele. Se você pegar o livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, Paulo tinha o dom de cura. Tinha o dom de cura, mas não conseguiu curar Timóteo. Curou muitas pessoas, mas não conseguiu curar Timóteo. Timóteo tinha um problema no estômago. Timóteo 5,23, lá diz assim, ó, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Timóteo foi o líder de uma comunidade de pessoas lá em Éfeso, um grande homem da fé. O próprio Paulo teve uma doença que teve de ser tratada na Galácia. E ele tinha um dom de cura, mas Deus usou a doença de Paulo, né? Aproveitou essa oportunidade. Paulo estava doente porque ele precisou ir para a Galácia para pregar o evangelho e ganhar muitas almas. Então tudo está no controle do Criador, uma coisa que o ateu nunca vai entender. Quando eu era ateu, eu também não entendia. Mas esse é o plano do Criador. Essa carne vai perecer, esse mundo é perecível. O que importa é você receber a eternidade, porque na eternidade você não tem doenças, as células do envelhecimento precoce não vai estar sobre o seu corpo, o pecado não vai estar sobre você, as preocupações da vida não vai estar sobre você. O que você escolhe? Então, gente, eu larguei o sistema ateísta para estar com o Criador. Eu tive que fazer uma escolha, né? Então, faça isso também. Agora, entenda uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Mesmo quando não cura, quando Deus não cura, Deus está conosco, cuidando de nossas vidas. Ele nos abandona, ele não nos abandona no sofrimento. Você pensa que ele te abandona? Ele não te abandona no sofrimento. Mas nos ajuda a encontrar força para superar as dificuldades. Pode não parecer, mas Deus tem um plano e vai fazer o que é melhor para a sua vida. O nosso corpo, você precisa entender, os ateus precisam entender que o nosso corpo, ele não dura para sempre. Mais tarde ou mais cedo, todos vamos morrer. Podemos receber muita cura ao longo de nossa vida, mas no final, nada disso teria importância se nosso coração está doente com o pecado. O coração do Jailson e de todos vocês ateus estão doentes com o pecado. O meu coração, quando eu criticava, quando eu fazia coisas terríveis aqui na internet, criticando o cristão, criticando o Criador, o meu coração estava doente pelo pecado. E a gente precisa se libertar. Entenda que uma coisa é você passar a acreditar no Criador e ter certeza das suas evidências, da evidência da sua existência, e observar a sua existência, do que você frequentar um templo religioso. Então não confunda as coisas. Eu nunca falei no meu canal para vocês se converterem ao cristianismo ou entrar para dentro de uma denominação. Você não vai ver isso nunca, né? Jesus veio para nos oferecer uma cura muito maior. Você sabe qual é essa? A cura para o pecado, que gera a morte. Em Romanos, se eu não me engano, 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, pela fé e o arrependimento, podemos receber essa cura e ter garantias da vida eterna. Um dia não haverá mais doença nem dor, porque viveremos para sempre com Cristo, um corpo incorruptível. Então, Paulo também tinha uma doença. No livro de 2 Coríntios 12, no versículo 7, Paulo fala das revelações do arrebatamento que ele teve. Ele disse o seguinte: olha, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações,
foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, né? Aí disse o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, gente, o Jailson nunca vai compreender, apesar de ter sido cristão, mas ele nunca vai compreender. Ele nunca vai entender, porque o coração está cheio de pecados, cheio de coisas de rapina, assim como todos que são ateus militantes. Eu falo isso com toda sinceridade, eu sei que vocês têm ódio de mim, têm raiva de mim, né? Vocês fizeram um montinho tão perfeito que vocês acham, né, que iam destruir o meu canal, que iam acabar com o meu canal. Acabou sim o canal de ateu. Mas o meu canal continua no ar porque quem tirou aqueles lixos daqueles vídeos do ar foi o próprio Criador. E não foi por dinheiro. Ninguém me comprou. Não tenho igreja dirigindo. Aprenda uma coisa. Seja homens, sejam decentes. Né? É uma questão de observação. Uma questão de entender as coisas. De ser honesto consigo mesmo. Eu não sou perfeito. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se vocês continuarem dando ouvidos a Jailson e todos os ateus, e nessa revolta que vocês têm, olha os comentários de vocês. Vocês simplesmente vão ter grande decepção. Vai chegar o dia, gente. O meu, o seu. Você pode zombar, você pode criticar, você pode falar o que você quiser. Você pode boicotar. Mas vai chegar o dia em que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. E aí, meu amigo, é só você e o Criador. Temos que prestar conta dos nossos atos. Então, para o Jailson, para a turma, Deus só vai existir se ele entrar dentro do hospital e sair curando todo mundo. Mas não funciona dessa forma. Precisa estar de acordo com sua vontade. Se você não entender as coisas de Deus, se você, por exemplo, como é que o ateu vai conseguir entender as coisas de Deus se o coração está todo cheio de rapina, está tão revoltado com Deus, e um influenciando o outro ao erro, porque na realidade vocês podem estar bem financeiramente, mas por dentro vocês é um sepulcro caiado, vocês não têm nada, vocês são vazios por dentro. Que esperança que vocês têm? Que esperança que o ateísmo te dá? Né? Então, um forte abraço para vocês. Se você quiser, você se inscreve no meu canal, aqui nos Originais Gregos da Bíblia. Se você quiser, você pode divulgar os vídeos nossos para que outras pessoas possam ver a minha libertação. E hoje nós estamos tentando mostrar para as pessoas que do jeito que eu estava errado, o Jailson está, o Miranda está, o professor Sabino está errado. E todos estão errados porque estão revoltados contra Deus. É essa que é a questão. Um abraço.